Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre o advogado colaborativo. Você conhece o advogado colaborativo? Fica aqui com a gente, você vai entender o que é essa atividade nova e importante e que abre um novo cenário para você, advogado. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos falar hoje sobre o advogado colaborativo. E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado muito especial. É seguramente uma das figuras mais importantes no Brasil na área de mediação, o professor e advogado, presidente do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, o Dr. Adolfo Braga Neto. Dr. Adolfo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, para a gente tratar sobre esse tema novo, moderno, que tem funcionado muito bem mundo afora e que no Brasil pode servir como uma forma de evitar os conflitos, efetivamente, de solucionar o conflito, ainda pelos advogados, no âmbito da sua atividade profissional. Muito obrigado por aceitar o seu convite. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência e o que você quiser mais acrescentar da atividade que você vem desenvolvendo. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu aceito com muito prazer, porque vocês estão fazendo, você especificamente está fazendo um trabalho fundamental, que acho que é a difusão de uma nova cultura, né? O que é o advogado colaborativo? Quer dizer, na realidade, o que envolve a prática colaborativa. O que é a prática colaborativa? Um compromisso de não litígio, um compromisso de não litigar, com o objetivo de ver se é possível uma construção de uma solução que atenda todos os parâmetros de uma família, de uma empresa, o que seja, tá? Como é que funciona isso? É muito simples. Para quem conhece, lida com o diálogo a partir da mediação, como você bem colocou, que é a minha atividade principal hoje, que é a mediação de conflitos, a prática colaborativa envolve a participação de vários profissionais e que depende da complexidade de conflito. Você pode utilizar profissionais específicos da área, como você pode utilizar também tanto profissionais mediadores, a mediação, como também você eventualmente pode até utilizar a arbitragem. Quer dizer, é um instrumento no qual acopla a possibilidade de você construir um processo conjunto, que chamamos de um processo colaborativo, com a participação de profissionais de distintas áreas, com o objetivo de haver um consenso a partir do conflito, que pode ser um conflito familiar, um conflito dentro da empresa, um conflito entre empresas. Então, na realidade, isso nasceu de uma experiência americana. Isso nos Estados Unidos isso tem sido desenvolvido bastante com larga escala, eles com o objetivo do diálogo, né? A partir de um advogado americano chamado Stuart Webb, no qual ele via o quanto era danoso o resultado de uma demanda judicial ou o resultado de uma atuação pelo litígio, uma atuação que envolvia disputa entre as partes. E aí começou a falar, ele chegou à conclusão que não ia mais litigar. Então a atitude dele foi: vou colaborar com o meu cliente, e para colaborar com o meu cliente eu vou ter que acertar determinados parâmetros com o cliente da outra parte e, claro, eticamente só pode ser com a participação do advogado da outra parte. Então, na verdade, quando você fala em advogado colaborativo, você não está falando na figura de um só que vai resolver o problema de dois, mas na cooperação entre advogados, cada um representando, a princípio, o interesse do lado do seu cliente. Claro que quando fala representar o interesse, não significa representar no sentido tradicional da disputa, mas no sentido de representar o interesse para convergir numa solução antes mesmo do conflito se estabelecer num procedimento oficial. Exatamente nesse sentido. Então, para nós que trabalhamos, porque isso é a construção de um outro novo paradigma aqui no país. Então, para nós que atuamos nessa área, este compromisso de não litigar tem que ficar muito claro. Então, para isso nós... Isso é formal, é um compromisso formal. E isto envolve documentos que fazemos, que chamamos de termo de compromisso de adesão ao processo,
Esse compromisso significa que nós vamos até um determinado parâmetro, nós como advogados, até o momento da construção da solução. Se essa solução não é atingida, nós não podemos mais dar continuidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acho que facilita. Suponha, eu estou no meu escritório, recebi um sócio de uma empresa que, de repente, está com problemas com o sócio da própria sociedade. E aí eu ofereço a possibilidade de uma prática colaborativa com eles, com ele, ele aceita. E aí eu vou ver o outro sócio, se já possui advogado, no caso do outro sócio ter um advogado, e se ele for colaborativo, nós, em colaboração com os dois sócios, vamos estabelecer esse termo de compromisso de não litigar. Esse termo de compromisso de não litigar é utilizar todos os processos possíveis colaborativos para que haja a possibilidade de um consenso. Então eu posso utilizar eventualmente um financeiro, se o problema é eventualmente detectado um problema econômico na empresa ou um problema econômico entre eles. Eu posso utilizar eventualmente, tem alguma questão que precisa da participação de uma colaboração na própria empresa em função de RH, alguma coisa nesse sentido, um psicólogo eventualmente, ou alguém da área que atua no âmbito de RH. Então a atuação dos advogados colaborativos pode envolver a interseção de outros profissionais. Na realidade é um conjunto de diálogos com uma atividade interdisciplinar, envolvendo a possibilidade de auxiliar as pessoas a pensarem, sempre pensando num elemento que para nós que trabalhamos com mediação é fundamental. Além do diálogo, sempre a possibilidade no procedimento de um consenso. Então, se optam por um especialista na área financeira, que é um economista bastante conhecido, se é dentro dos parâmetros que eles aceitam, isto tem que ser consenso e ali vão sempre com a possibilidade de uma postura desse profissional no sentido de trazer o expertise dele e com a possibilidade de colaborar com as pessoas, nunca tendo uma decisão. Porque na verdade, vinculante. quando ele formula um entendimento, um parecer, o que ele está fazendo que não é, claro, vinculativo, é apenas no sentido de mostrar qual que é tecnicamente a posição que aparentemente seria mais adequada para o equacionamento daquela discussão. Ele está fazendo as partes enxergarem e perceberem, através e com exatamente a companhia e a consultoria dos seus advogados, de que se levasse essa discussão à frente numa discussão técnica, provavelmente aquele assunto viria novamente à tona e o entendimento técnico que poderia predominar seria esse ou aquele. Com certeza. E assim ele se convence mais fácil de que a solução de consenso, o espaço de convergência seria melhor do que ele simplesmente ir para um enfrentamento. Exatamente. E buscar a decisão de um terceiro. E é interessante porque você pode utilizar a mediação, se caso for uma questão do diálogo entre eles que está difícil de ser promovido, eventualmente uma discussão técnica que eventualmente precisa de um parecer técnico de uma pessoa que tenha uma expertise na questão, aí optamos até pela arbitragem, ok? Acho que também ajuda um outro exemplo que hoje a gente tem. Mas aí se por exemplo, optarem pela arbitragem, cessa o trabalho do advogado colaborativo e tem que vir outro, aí ele pode seguir? Não, porque são questões pontuais. Não é o todo, é só um aspecto da discussão. Exatamente, essa é a riqueza da prática colaborativa. Entendi. Porque tem vários elementos que envolvem sempre a prática e aí são o contexto todo, a complexidade toda que envolve a controvérsia é analisada, é abordada a partir de uma visão interdisciplinar. E como você está vendo essa novidade no Brasil? A coisa já está começando a evoluir, os advogados e as empresas já estão se mostrando interessados e disponíveis para começar a utilizar esse serviço? Excelente a sua pergunta, porque nós estamos iniciando aqui no Brasil. Eu tenho uma experiência, mas embora a minha área de atuação não seja da área de família, mas em função da mediação, acabei também trabalhando no âmbito familiar. E eu tenho alguns casos no âmbito de família que o resultado foi fantástico, no qual nós trabalhamos uma perspectiva com um advogado da outra parte, com o compromisso de não litigar, e
Hoje, por exemplo, isso aconteceu no final do ano passado, a gente faz um trabalho de percepção a respeito de como está, que é o pós, cujo resultado nos deixou muito surpreso. Então, passa de uma perspectiva de efetivamente ter uma outra postura, e eu acho que vem muito ao que o advogado hoje está necessitando, entendeu? Claro, não só o advogado, mas os outros profissionais que colaboram, que são todos eles participativos e colaborativos, né, nesse sentido. Então, acho que hoje ainda é incipiente, mas o que nos chamou muito a atenção é que nós estamos fazendo uma capacitação voltada para a área de família para esse semestre. Que vai ser capacitação para advogados? Não só para advogados. Nós estamos trabalhando com financeiros e também psicologia. Então é uma capacitação em práticas colaborativas. Exatamente. Não então é só o advogado colaborativo, aí mais abrangente. Exatamente. Né? Então nós estamos trazendo 3 especialistas, uma da área do direito, uma área de financeira e um da área de psicologia, que vão nos passar mais nos aperfeiçoar nesse sentido. E nós começamos... Só te interromper. Quando você fala que está fazendo essa preparação, isso é pelo IMAB? O IMAB é uma das entidades apoiadoras e realizadoras. Certo. Tá? Tanto é que, por exemplo, nós estamos incorporando... A pessoa que estiver interessada nos assistindo, como que ela chega a colher informações sobre isso? Pode acessar o nosso site. Tá? Pode dizer o site, fica à vontade. O site se chama www.praticascolaborativas.com.br. Nome excelente, né? Exatamente. Excelente nome. www.praticascolaborativas.com.br. E lá tem muitas informações. Para essa capacitação, vou pedir desculpas para você, porque já encerrou. Por isso que eu ia te falar. Nós anunciamos, a nossa intenção era para fazer para 120 pessoas no Rio e chegamos a 150. Fantástico. Então já não comporta mais. Mas nós estamos pensando, já estamos formatando, porque essa primeira capacitação é voltada para a área de direito de família. E para o próximo semestre a intenção é voltado para a área empresarial. Excelente. E porque também é um instrumento já sabe onde vai ser essa outra? Em São Paulo. Em São Paulo. Provavelmente o mercado final de setembro, de negócios é muito aquecido. Exatamente, lá. Final de setembro, começo de outubro. E aí, claro, e há quanto tempo de duração essa formação? Essa no Rio vão ser 3 dias. Então dá para a pessoa se deslocar, ir lá e fazer o curso. Com certeza. Que eu fiquei preocupado de ser muito longo. Não. Para quem, sobretudo, por exemplo, não é pressuposto a pessoa conhecer mediação, tá? Que para quem conhece mediação fica muito mais fácil, porque como já trabalha numa perspectiva do diálogo, com certeza a prática colaborativa vai ser como, vamos dizer assim, como um aprofundamento a partir de um outro olhar. Muito bacana. Quando você falou que é a previsão? Para o próximo semestre, acredito que seria final de setembro, começo de outubro. Certo. Mas aí seriam mais ou menos nesse momento. Não deixa de nos avisar, porque eu fiquei interessado em fazer também. Que bom, fico contente, é bem-vindo. Muito bacana, uma experiência muito rica. Então, eu acho que esse ponto é interessante. Se você que é advogado, está nos assistindo, entender que é um cenário novo que abre mercado para ele, né? Ao contrário do fantasma que muitos colegas ainda têm de achar que essas atividades vão tirar dele importância, vão tirar dele o protagonismo da discussão. Eu me lembro de um artigo que eu publiquei há muitos anos atrás, em que eu usava 2 expressões para designar o advogado no novo cenário e o advogado no cenário tradicional. O cenário da justiça pública, o cenário das soluções extrajudiciais. E na justiça pública eu falava que o advogado era o soldado beligerante, aquele que vai lutar, que vai para o fronte, que quer perpetuar a briga, que vencer significa sobrepor a sua tese à do adversário. Enquanto na outra condição eu chamava de caçador de soluções. Com certeza. E com essa informação do advogado colaborativo e das práticas colaborativas, fica bem claro que ele é realmente o caçador de soluções. Com certeza. Que ele vai fazer a engenharia necessária para que as partes, e claro, com a cooperação, porque aí não é mais com o seu adversário, mas é com a colaboração, né, do seu colega que representa o outro, ou seja, deixa de ter aquela visão adversarial para ter a visão da cooperação, ou seja, os dois estão unidos
no sentido de buscar a convergência de uma solução. A proposta é justamente, por isso que eu acho que a palavra colaboração é fundamental. O processo é totalmente colaborativo. Então há um compromisso não somente dos advogados, mas dos outros profissionais e, sobretudo, da família que está envolvida ou da empresa que está envolvida, os integrantes daquela família ou integrantes daquela empresa. Então parte de uma postura totalmente não adversarial, como você bem colocou, partindo do pressuposto da cooperação a partir do problema que eles estão enfrentando e do conflito que eles estão enfrentando. Muito mais bacana. ou menos essa ideia. Muito bacana. Bom, agora para a gente mudar um pouquinho de assunto, eu não poderia deixar de aproveitar o nosso mestre, que é uma referência nacional em mediação, para perguntar para ele qual é a perspectiva dele sobre o cenário da mediação no Brasil daqui para frente, a expectativa em relação ao marco legal que está apontando no horizonte, como vindo aí. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A sua pergunta acho que é muito oportuna, desculpa, Azuba, mas acho que hoje a mediação é moda no Brasil, né? Ou, apesar de não termos uma lei, o marco legal é uma política pública do órgão máximo do Poder Judiciário, né? Isso é muito bom para quem atuava há muitos anos e vem difundindo como você os métodos alternativos, e eu com enfoque muito maior na mediação, claro, com certeza privilegiando também a arbitragem, não se esquecendo da arbitragem, mas é um momento ótimo, mas também preocupante, porque nós sempre primamos, e aí estou falando muito no enfoque mais extrajudicial, pela qualidade do profissional. Pensamos que como ele é um portador de uma nova perspectiva para auxiliar as pessoas na resolução dos seus conflitos, acho que ele tem que fazer uma diferença. Essa diferença é uma postura diferenciada que muitas vezes leva as pessoas a verem a mediação como uma forma de, ao participarem do processo, verem uma forma de se capacitarem na resolução dos seus próprios conflitos. E, infelizmente, não é nesta forma que a gente vê algumas experiências. Então, ao mesmo tempo que nos deixa muito feliz, por exemplo, hoje mesmo tivemos 2 dias, ontem um dia dedicado à mediação em Belo Horizonte, num congresso de mediação, uma área da mediação bastante importante, no qual tinha a proposta de apresentação de trabalhos justamente acadêmicos. Eu vejo com muita alegria todo esse movimento. Agora, me preocupa, porque para nós, o mediador, ele, no nosso modo de entender, é um profissional que deve fazer essa diferença, e uma diferença bastante peculiar, que é justamente a possibilidade de fazer as pessoas pensarem sobre os conflitos, que muitas vezes, em função da sua gestão, é difícil fazê-los pensar. Então, acho que o propósito desse movimento é muito rico, mas não se esquecendo que estamos trabalhando com um novo paradigma. Esse novo paradigma propõe a possibilidade das pessoas refletirem sobre o futuro, não sobre o passado. Eu acho que aí é um diferencial. Então, por exemplo, quando a gente fala de processos dialógicos, que aí estamos falando mediação, particularmente a prática colaborativa, a perspectiva é de olhar o futuro para as pessoas. Não impondo o futuro para elas, porque muitas vezes não é o momento delas discutirem o futuro, mas com uma perspectiva de que isso aconteceu, como nós podemos colaborar, não para evitar futuramente, mas para poderem, eventualmente, desenvolver parâmetros que possam atender a todos. Porque todo o conflito, como acho que vou repetir muito o que muitas outras pessoas falaram, acho que até no seu programa, o conflito é natural em qualquer tipo de relação, seja uma relação profissional, seja uma relação meramente empresarial, seja uma relação familiar, o que seja, ele vai existir. O problema é o que eu faço com ele. E a gente lida muito mal com ele, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com conflito, a ponto de muitas vezes você não querer olhar para outra pessoa, você não quer chegar perto da outra pessoa e não tem a capacidade de tentar digerir isso, falar, vamos sentar, vamos conversar. E muitas vezes é um colega de trabalho, que eventualmente é de uma outra área. É um membro da família. Ou é o meu sócio,
que é meu sócio porque, pelo fato de nós termos alguma afinidade, que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás... Eram os melhores amigos exatamente, que se tornaram sócios. Eu não posso considerá-lo como inimigo, ele não é meu inimigo. Agora, por força da visão nossa, de imposição do conflito, ele passa a ser nosso inimigo. E aí eu passo não mais escutá-lo, eu passo mais por causa de um problema, às vezes você faz um hiato num relacionamento que era fantástico, ou seja, que teve coisas maravilhosas que um fez para o outro, ajudando o outro, contribuindo para o sucesso, o crescimento, a evolução, etc. do outro, e às vezes por um problema, efetivamente, há esse distanciamento e precisam, às vezes, realmente da ajuda, da colaboração para poderem ver, olha, tá bom, teve um momento que vocês se distanciaram porque se desentenderam sobre algum aspecto, mas isso não precisa ser para sempre. Isso pode ser superado. E que, de repente, eles não consigam superar, ok? O que a gente pode fazer? Ok, vamos desfazer a sociedade. Como ela foi feita, ela pode ser desfeita e pode ser construída uma outra. Mas aí, fazendo isso com dignidade, com respeito, né? Com a possibilidade de depois, por exemplo, eles como ex-amigos ou como ex-sócios, se encontrarem numa festa ou se encontrarem eventualmente no clube. E não estragar o seu dia. Pelo menos exatamente, não ter aquela visão negativa, se cumprimentarem. Foram 15, eventualmente 10 anos de vida em comum com a perspectiva de colaboração. E por força do conflito e a forma que a gente vê de imposição, acaba mudando tudo isso. Então, acho que nesse aspecto que a gente volta um pouquinho no papel do advogado. Acho que, como você bem colocou, acho que o momento também de uma revisão, inclusive da formação do advogado, no sentido de perceber melhor o que o cliente deseja e, eventualmente, não indicar o que é melhor, oferecer para ver se, de repente, ele pode... Ou seja, revisitar a sua missão. Qual é a sua missão? Não é, a minha missão não é mais estar na frente do meu cliente como interposta pessoa que vou representá-lo e vou carrear as ideias que eu acho certas. Isso é apenas um fragmento da minha missão. A minha missão é muito maior do que isso. A minha missão é estar junto com o meu cliente. Né? Ou seja, sendo assessor e parceiro dele no sentido de buscar o que é melhor para ele, mas sob a perspectiva dele, não sob a minha perspectiva enquanto jurista, e sim sob a perspectiva dele enquanto pessoa no exercício daqueles direitos, daquela relação que ele está vivendo e que se deparou com uma situação de conflito. Com certeza. Então, isso é uma coisa que remete à academia a fazer um repensar da formação, e é uma coisa que remete aos profissionais que já não estão mais na academia, de revisitar a sua missão e até seguir aquele comando do Código de Ética, de se manter atualizado. Se manter atualizado hoje é buscar novas formações, buscar ampliar a sua cabeça para entender um pouco melhor esse horizonte e poder, assim, dar aquilo que é o melhor que o seu cliente precisa. Com certeza. Eu acho que, por exemplo, nós estamos no momento, eu acho que para a mediação, e acho que a gente não pode esquecer nunca, o que a mediação é fruto de um contexto da pós-modernidade, no qual a especialidade ou a especialização já não atende mais as pessoas. Então nós estamos num momento no que nós precisamos de um outro olhar, de uma outra perspectiva para pensar, fazer as pessoas pensarem sobre o que elas efetivamente desejam. Então eu acho que este momento de revisitação é permanente. É verdade. Acho que a gente tem que parar agora de se vangloriar com a perspectiva de que a Constituição de 88 fez abrir o horizonte do cidadão para ele litigar e ir atrás dos seus direitos, exercer a sua cidadania, e a gente se orgulhou disso por muito tempo, claro, né, do nível de litigiosidade crescendo, que era um reflexo da perspectiva do cidadão exercer, estar consciente dos seus direitos e exercer a sua cidadania. Isso não nos satisfaz mais, ou seja, não é isso. Agora já é um sintoma
de que ele não está sabendo lidar com os seus problemas, Com certeza. não está sabendo como enxergar para eles e falar, olha, eu tenho como resolver, eu tenho como resolver, sem precisar de um terceiro para resolver para mim. E aí nós estamos falando da cidadania plena. Exatamente. É o cidadão a verdadeira autônomo. cidadania, né? Exatamente. Avançar nela. O que eu acho que é muito rico o que você está falando, porque a Constituição ela foi extremamente sábia. Ela trouxe a discussão sobre o acesso à justiça de uma maneira ampla. Naquele momento que ela foi pensada, estamos falando de 88. Que você vinha de um represamento, de Exatamente. Coisas, né? Era lido como acesso ao judiciário. O que foi feito? Se promoveu a possibilidade de começar a pensar dentro do judiciário a possibilidade de várias portas. Mas a saída era única. Hoje, acho que, ao se falar sobre arbitragem, sobre o momento que a gente vive, arbitragem, que estamos no momento da reforma da lei, falando de mediação, falando de conciliação, falando de práticas colaborativas, falando dos outros métodos que nós conhecemos, mas infelizmente não tem muita amplitude de utilização, estamos até falando na possibilidade de utilizar a facilitação, ou o que está acenando aí com a nova lei, com o novo texto de mediação, a composição de conflitos, estamos falando da perspectiva de que o acesso à justiça amplo. O que eu quero dizer? Acesso ao valor justiça. Exatamente. Então estamos falando de que com a arbitragem eu faço justiça, com a mediação da mesma forma, com a conciliação também, e que não necessariamente eu preciso estar dentro do judiciário. E aí nós estamos assegurando ao cidadão a possibilidade da sua plena autonomia. Com o diálogo direto eu posso fazer justiça. Exatamente. Né? Então é acesso ao valor justiça. Adolfo, a conversa está ótima, mas nosso programa chegou ao fim. Eu queria deixar o espaço para suas considerações finais, para a gente poder fazer o encerramento. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Parabenizo por esse espaço que você criou e para me dizer a alegria de estar aqui. O que eu teria para dizer é pense um pouco na qualidade dos procedimentos dialógicos, porque esses procedimentos devem promover a construção de um novo paradigma. Acho que é para isso que nós trabalhamos, acho que isso é um dos objetivos maiores, inclusive desse espaço que foi criado pelo Dr. Azulo. Obrigado. Certo, muito obrigado. E para a gente encerrar o programa, eu quero mais uma vez lembrá-lo aqui, se você quiser saber um pouquinho mais sobre práticas colaborativas, por que não visitar o site www.praticascolaborativas.com.br. Lá vão ter informações, inclusive, dos próximos cursos que vão vir por aí. Quero agradecer a sua audiência, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Se gostou do nosso programa, compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um abraço e até o próximo programa.